Então começou, esse aqui é o 2-1, nossa segunda edição do podcast do 1-2 Esportes. Eu sou Fernando Rudnick, quem está comigo é o Júlio Filho, e nessa edição a gente vai conversar com o Adilson Dias Batista. Pezão, tá 100% já depois do infarto? Estou bem, graças a Deus, apesar do susto, né? A gente acha que por ter sido atleta é forte, sou novo, jovem, ainda 52 anos, então senti uma forte dor no peito e deu tempo de correr ao hospital. Fui no Dr. Constantino, muito bem atendido, agradecer aos médicos, né, que me ajudaram. Então a gente tem um susto e tinha algumas artérias bem obstruídas, né? Coloquei 6 stender em um balão. Então agora tô zerado, tô novo. Vou correr mais que o Sampaoli, vou suar mais que o Argel e que o Guto Ferreira. Adilson, até aproveitando, né, que você tá novo, tá recalchutado, Adilson versão agora 2.0 aí. Cara, com toda a tua carreira já de jogador, técnico, tudo que você viveu no futebol, tem algo ainda que falta para você, te motiva agora, por exemplo, um objetivo que você quer buscar, tem um projeto em mente já, você já tá pronto para voltar? Assim, eu sou jovem, cara, eu tenho 53, evidente que eu tenho uma experiência desde 2001, militando de treinador, tenho a experiência como jogador, a escola com grandes treinadores, que me deu um alicerce muito bom e foram importantes nesse aprendizado. Eu adoro estar fuçando, estar lendo, estar buscando. Terminei lá o curso da Pro, da CBF, fui a Viçosa, na universidade lá com Israel, Júlio Garganta, Zé Guilherme, Universidade de Futebol com Medina, enfim, tem tanta gente boa que contribui, vou lá no sindicato, vou no Citresb, fiz aqui na Federação Paranaense, enfim, a gente está sempre buscando, estou sempre acompanhando os jogos, então eu tenho os meus sonhos ainda, né? Então, evidente que você acaba errando a rota, errando as escolhas, faz parte, um vai ganhar. Então, infelizmente está maçante, a crítica está muito contundente, forte, às vezes tem o lado, treinadores europeus, treinadores português, argentino e o brasileiro, nós sabemos também, tem muita gente qualificada, então eu tenho meus sonhos, né, de voltar, eu sei que vou ter que voltar com algumas dificuldades. Eu estava no Cruzeiro com muitas dificuldades, né? O Cruzeiro, a grandeza do Cruzeiro, só que vocês não tinham ideia e noção de como estava o clube, como deixar o clube. Então, você vai ter dificuldade para ganhar, né? O meu concorrente do lado ali gastando milhões, né? Então, ele vai ser mais forte. Então, a gente tem que entender isso. Então, eu ainda tenho tempo. O Filipão estava esses dias aí com 73 anos trabalhando, por que a gente não pode pensar em trabalhar, né? Eu sou persistente, eu sou guerreiro, a gente vamos em frente, sim. Ô Adilson, você citou o Cruzeiro, qual que é o tamanho da diferença de realidade de quando você foi técnico no Cruzeiro no final dos anos 2000, né, 2008 até 2010, para agora? O que aconteceu no clube, do tamanho do Cruzeiro? Como que você consegue exemplificar isso para a gente? Gestão, né? Então, lá tinha uma gestão, administração dos Perrelas, né? Do Alvimar e do próprio Zezé, e depois um pouco do Dr. Gilvan. Se a gente for pensar quem ganhou fora do eixo Rio-São Paulo, o brasileiro, só foi o Cruzeiro. E na nossa época, para vocês terem uma noção, o Cruzeiro arrecadava 250 milhões, o Flamengo 800. Então, o Palmeiras 500, o Corinthians 600, São Paulo 700. Como que você vai ganhar deles? Você tem que ter algo a mais e um diferencial na gestão, na contratação. Infelizmente, roubaram, roubo mesmo, né? Dirigente mal intencionado, usaram um clube, gastaram horrores, pagaram o que não deviam, pagaram 1 milhão e pouco tá no banco, compraram esquemas. Isso tudo o Ministério Público está em cima, a Polícia Federal, e tem que prender e fazer devolver, e o Cruzeiro tem que se reorganizar. A dívida de 1 bi e alguma coisa, então não é da noite para o dia que vai se pagar isso. Aqui nós temos exemplo, um com gestão e outro sofrendo. Então, gestão. Mas assim, no dia a dia, nessa tua última passagem lá do Cruzeiro, 2019,
quanto você sentia isso, os reflexos dessa gestão ruim, esses roubos que você falou, quais eram as dificuldades que passavam para o campo? Como que você pode dizer, tem algum exemplo assim de salário, questão de salário atrasado, como que estava essa situação? Ó, Fernando, primeiro, se não fosse o Pedro do BH, o maior patrocinador, pagar a folha dos funcionários, nós não teríamos comida para treinar. Né? Pagar os jogadores que estavam ali. Você ter que renegociar dívidas monstruosas. Eu dava treino numa hora, eu cheguei a dar treino para 13, para 16, para 20 e rezei para os meninos da taça voltarem para a gente ter banco. Então eu cheguei a jogar o clássico lá com 8 meninos. Então é um time de menino. Eu treinei os juniores do Cruzeiro, não treinei o profissional. Então, você não ter um poder aquisitivo para contratar, porque não adianta, se a gente for pensar, pega os times vitoriosos. Ele tem um bom time, bons jogadores. Sem bons jogadores, você não vai a lugar nenhum. Eu vi alguns clubes recentemente, o teto vai ser 50 mil, nada contra o valor. Mas esse time caiu. Jogador de 50 mil não dá um drible numa cadeira. Então, você vai passar raiva. Você não vai a lugar nenhum. Então, dificuldades financeiras, dificuldades de ações trabalhistas, Ministério Público, Justiça, o clube sem... Eu nunca tive uma reunião com os gestores, com o grupo que pegou. Então, quem eu conversava era o Pedro, que colocava dinheiro. E ficou eu, Beneci e o Ocimar vendido. Quer dizer, um clube do tamanho do Cruzeiro, você vê, não tem força na CBF. Então, é uma série de fatores. É uma pena, porque é um clube maravilhoso, adoro. Foram 8 anos dedicado a esse clube, eu tenho uma paixão pelo Cruzeiro. E eu fico às vezes a gente chora. Cara, imagina a raiva que você passou lá, né? Porque você foi o clube que você mais jogou na tua carreira, né? 5 anos. Então, assim, você chora, cara. Você adora o clube, você quer o bem do clube, se dedica até 8 horas da noite, você vendo as coisas. Eu mergulhei lá com o Beneci, com o Ocimar. É muito pepino. E aí você não pode contratar esquema. Vou dar um exemplo para vocês. O empresário amarrou um contrato com a gestão anterior que o menino, se fizesse 3, 4 jogos pelo Mineiro, passaria a ganhar 150 mil reais. Isso é um roubo. Eu queria só aproveitar, a gente está falando do Cruzeiro, né, Edilson? Você conhece muito ali o futebol de Minas Gerais. E claro que quando você é muito identificado com o Cruzeiro, é inevitável que você acompanhe também um pouco do Atlético, né? O rival está sempre ali no radar também. Como que você observa hoje esse movimento do Atlético, que está realmente despejando dinheiro no futebol, né? E em muitos gera aquela dúvida, né? Será que tem gestão para bancar? Será que não pode ser um novo Cruzeiro no futuro? Você observa como? Eu vejo o outro time do lado da Lagoa, né, que a gente chama lá, que a gente é cruzeirense, eles têm 2 investidores fortes, né, o Banco BMG e a MRV, a construtora. Então, eu não sei se para eles vai fazer falta, mas eu acho que em função do que a gente tem acompanhado, é muito gastos. E se não ganhar, a conta vem. Eu aprendi com o seu Verardi, grande seu Verardi lá no Grêmio, títulos vem dívida. Né? Títulos, para ganhar títulos, você vai ter que sacrificar alguma coisa. E vai ter que ter alguns gastos extras. Né? Para você ter uma Arrascaeta, você tem que pagar bem. Para você ter um Everton Ribeiro, você tem que pagar bem. É assim por diante. Ô, Adilson, vamos mudar um pouquinho o rumo dessa conversa. Você estava falando do Atlético Mineiro, vamos falar do Atlético Paranaense um pouco. É o time do teu coração, você vira e mexe, é flagrado aí pela torcida vendo o jogo na Baixada. Infelizmente a gente está na pandemia agora, faz um tempo que você não vai ao estádio também. Você, quando está sentado ali na cadeira da arena, como que é o Adilson torcedor? Você vibra, grita, xinga? Olha, Fernando, eu assim, primeiro é uma gratidão, é um respeito, é um amor, é um carinho, me abriu as portas para esse mundo maravilhoso, né? Estou aqui falando com vocês e depois milhares de pessoas vão
estão acompanhando a gente, que gostam do esporte. E o Atlético me abriu essa porta para esse mundo maravilhoso. Então eu sou muito grato ao Atlético, muito mesmo, de coração. Então torço, quando teve a final dos meninos ganharam do Curitiba, o Paranaense, era o Thiago ainda, né? 2018. Eu me emocionei, eu chorei lá, porque eu me vi ali no Pinheirão, me vi menino, né? Nós, a gurizada ali, o Cambé, Bodinho, enfim, Luiz Carlos Oliveira, todo mundo, Ademilson, Minotauro, Kulik. Então eu me vi menino ali no Atlético também. Então hoje eu tenho orgulho do Atlético, né? Pela administração, pelo estádio, pelo CT, pela torcida, por o torcedor empurrar e jogar. É um jogo duro, difícil ali. A gente sente na pele que o nosso time ele é muito competitivo, então isso dá orgulho para o torcedor. Então, evidente que o nosso poder financeiro, deveríamos ter sido bicampeão brasileiro, quase campeão da Libertadores, agora chega na Copa do Brasil, perde, ganhou recente. Então, assim, você vai encorpando, só que a gente precisa entender que a nossa receita ela é menor que a do Palmeiras, que do São Paulo, que do Corinthians, que do Flamengo, que do Cruzeiro, que do Inter, do Grêmio. A gente tem que brigar. E se o torcedor não ajudar, fica difícil você competir. Então, é um sentimento de... Agora, eu sou mais profissional do que torcedor. Porque ali eu enxergo treino, ali eu vejo qualidade de esquema, ali eu vejo trabalho, ali eu vejo postura, eu vejo um monte de coisa que vai me enriquecendo também. Claro, eu torço. Às vezes até o centro do lago, não, deixa o Thiago lá. Eu sou torcedor. Eu não vou xingar o atleta, né? Eu já fui atleta, eu sei. Às vezes eu entendo a limitação, né? A gente tem que entender a limitação. O poder aquisitivo nosso é menor, como eu falei. Então vai ter dificuldade. É o negócio da gestão que você falou, né? Tem que fazer mais com menos receita, né? É captação, Fernando e Júlio. Olha o exemplo que nós temos um case aqui do ladinho, o River Plate. River Plate assim, eu acompanho, marco, escrevo, anoto. O River Plate era para ter ganho agora recente do Palmeiras, ganha do Grêmio, ganha do Flamengo. Então, assim, você olha um trabalho de 6 anos, aí você olha, já está um time mais novo, vendeu tudo os velhos, né? Investe, sabe investir, vende bem. O que o atleta estava fazendo. Então, assim, você tem que tirar o chapéu para essas pessoas. É gestão. E Adilson, aproveitando, dentre todas essas coisas que você vê na Baixada, quando está observando o jogo do Atlético, de repente, alguma hora você se vê ali. Não é porque eu vejo o Thiago Heleno. Aí não me dá saudade, né? Porque o Thiago Heleno me dá confiança. O Thiago Heleno é um belíssimo zagueiro. Foi meu jogador no Cruzeiro. Jovem. Até indiquei lá pro Corinthians. O Ronaldo, quando treinava, da onde? Que é isso? Eu falei, enfrenta, firme, rápido, bom por cima, virada de jogo, boa recuperação. Então, aí me dá tranquilidade. Né? Senão eu ia falando que saudade do Alfredo Gotardi. Né? Então, senti muito a perda do seu Nilson Borges. Tinha um carinho muito grande pelo Nilson Bocão. Então, chorei também. Aí o Sicupira, as pessoas que a gente gosta do clube, né? Então, é muito legal, cara. Aprendi muito. Eu tenho que agradecer, assim, de coração, os Roberto Costa, os Marola, o Juninho, os Renato Sá, os Miranda, Carlinhos Sabiá. Essa geração me ajudou. Essa geração me deu coragem. Eu já era meio abusado, né? Então, assim, mas me deu Roberto Cavalo, que a gente era menino. Então, essa geração me ajudou. Eu só tenho que agradecer esses profissionais. Ô, Adilson, você citou o Thiago Heleno, né? Queria que você contasse um pouquinho de como foi essa ida dele para o Corinthians, você indicando, e ele fez só 5 jogos lá, né? Ele foi meio que queimado lá, né? O que aconteceu? E, o cara virou um dos maiores zagueiros da história do Atlético. Talento ele tem demais, né? Liderança ele tem demais. O que aconteceu lá no Corinthians e como que você acha que ele se transformou nesse ícone do Atlético? Você vê, quando a gente tenta ser verdadeiro, quando a gente tenta ser honesto,
eu tentei levar o Thiago, por quê? O Chicão tinha sido meu atleta no Mojimirim. Um bom zagueiro, mas eu vejo o Thiago melhor. O Paulo André, recentemente diretor, Paulo André no mano a mano não é rápido. Né? O Corinthians, uma proposta de jogo minha seria diferente da do Mano. Eu vou propor mais o jogo, eu não vou ser um reativo, eu não vou esperar. Coisa que a gente também erra. Tá? Você também tem que ter um pouquinho de cuidado para fazer essas coisas. Você vai aprendendo. Então, não deveria ter levado o Thiago Heleno, porque ali tinha Chicão, Paulo André, o William, que não é rápido, mas um ótimo menino, uma excelente pessoa, como é o Paulo André também, ótima pessoa. Castan, Thiago Heleno e Castan. Thiago Heleno joga 200 vezes mais. Então, às vezes, você tem um grupinho, você tem uma turminha que ganhou, não precisa incomodar. Então, eu pensando no bem do Corinthians, propor um jogo de enfrentamento, arriscar, deixar de mano, né? Para você jogar um pouquinho mais adiantado, acabei atrapalhando até o próprio Thiago, a minha escolha. Você vê, o Ronaldo elogiava. O Ronaldo falou, que isso? Eu disse, caraca, esse cara, porra, forte, rápido. Tal. Eu tô falando depoimento dele no treino. Então, o próprio Roberto Carlos. Então, eu falava assim, vai assar a batata de alguém. Mas aí a turma né? Eu querer entrar na Câmara dos Deputados. 2 minutos eles vão me tirar, cara, que eu vou cortar um monte de coisa lá. Esse cara me derruba. Mas então teve uma turminha que queimou ele ali, então. Resumindo, é isso. Você tem contato com o Thiago ainda? Não. Só profissional. Aí um dia eu falei com o Jonatas, que foi meu atleta também, mas nada de... E como zagueiro, você acha que ele tá entre, sei lá, top 3 de zagueiros do Atlético, da história? Eu acho que sim, né? O Alfredão. Tivemos bons zagueiros no Atlético, né? Mas o Thiago... Eu gosto do Thiago, né? A torcida do Cruzeiro até pegava no pé, mas era um menino, né? Jovem. Aí foi se alinhando, foi virando mais profissional. Porque você vê os fundamentos, né? Então eu acho que sim. E Adilson, aproveitando que estamos falando do Atlético, né, cara, podemos lembrar da tua passagem como treinador pelo clube em 2011. Foi um momento ali de muita dificuldade, né? Mesmo após a tua saída, o Atlético sofreu muito na temporada. Teve você anunciando sua demissão na entrevista coletiva também, né? Que é algo que a gente lembra por aqui. Hoje, né, 10 anos depois agora, como que você lembra, olhando em retrospectiva essa tua passagem? Mudaria algo? Tem o desejo de voltar? Eu fiquei triste porque eu só fui em função do convite do seu Valmor. Você substituiu o Geninho, que é um ídolo, que estava ali no Campeonato Paranaense. Eu fui em 6 jogos, eu vou ter que confessar, cara. Eu saí em 3, eu fui embora no intervalo. Tava passando raiva. Lento, preguiçoso, horroroso. Para falar o português bem claro. E ia sofrer ali na frente. Tá? Então, quando saiu o Geninho, o seu Valmor me ligou. Eu só fui por causa do seu Valmor. Aí o Ademirador me convidou e as promessas de reforçar o clube não vieram do Marcos Malucelli. Então, aí eu sofri ali em 3 rodadas no Paranaense, a gente até jogou bem lá com o Vasco, Copa do Brasil, jogamos bem alguns jogos do Brasileiro, perdemos por detalhezinho, aqui e ali, gol contra, enfim. Só que tinha um grupo que gostava do Geninho, então, assim, e eu tenho uma maneira de trabalhar, eu gosto de intensidade, gosto de velocidade, gosto de dinâmica, eu gosto da posse, eu gosto que seja intenso. Então, assim, eu tenho um jeito de trabalhar, eu não gosto do 3-5-2, eu odeio. Se tendo 2 back, para você arrumar um que tenha qualidade para sair, agora você vai arrumar 3, quer dizer. Então, assim, é uma conta que não fecha para mim. Então, algumas coisas enraizadas, e aí até você mudar, não é da noite para o dia. Como não vieram os jogadores, eu peguei e falei, vou embora, né? Vou embora. Vou fazer o que aqui? Passar raiva? E o que aconteceu? Foi o mesmo que aconteceu no Grêmio em 2004. Falei, presidente, fiz 5, 6 jogos. Falei, não dá, com esse time não dá. A gente enxerga. Quando eu fui ali pro Joinville, entendeu? O time é ruim. Você quer que eu faça o quê? Milagre? Não faz.
Vai cair, caiu. E o ambiente político, Adilson? Outro. No fim do ano teve eleição, Mário Celso Petralha voltou, né, venceu a eleição, e eu lembro que durante aquele ano teve vazamento de salário de jogador, teve um monte de coisa. Como que isso você sentiu influenciar? Ó, então, assim, Fernando, eu vejo essa influência política como negativa. Todo mundo diz que ama o clube, mas trabalha na eleição para que veja o clube na segunda divisão. Eu trabalhei no Vasco ano de eleição. Foi horroroso. Foram três paralisações de treino para questões políticas e todo mundo trabalhando para que o clube caísse. Vale o mesmo aqui para o Atlético. Então, é igualzinho político, né? Fala que ama o povo, que vai fazer as coisas pelo povo. Isso é populismo, isso é mentira. E não faz. E mentem, nos roubam, nos saqueiam. A gente está vendo aqui, ó, é um exemplo. O próprio clube vive o inferno internamente para que desestabilize. Isso é uma coisa que eu aprendi. Ano de eleição, não pegue, não vá, porque é pepino. Os caras trabalham contra, então você tem dificuldades. Infelizmente, aí eu falei para o presidente, o Marcos Malucelli, o senhor tem 40 milhões, vamos fazer time. Se o senhor não fizer time, vai cair. O outro vai vir e vai gastar. O que aconteceu? Eu não sou mãe de nada. É simples a conta. Você não chegou a treinar o Morro Garcia, né? Não. Que chegou. Ó, a história do Morro Garcia, Fernando, é a seguinte. Morro Garcia custava 7 milhões. Só que eu tinha jogado Cruzeiro e Nacional 2 anos seguidos. Um 3-0, outro 3-0. Fui lá e ganhei deles lá. E o Morro Garcia nem no banco estava. Ou estava no banco. O cara foi artilheiro no Uruguai. O Uruguai é o Campeonato Paranaense. Com todo respeito, eu ganhei desde o torneio início, mas é outra história. Agora, pagar 7 milhões para um centroavante, viu, que você nem conhece, isso aí foi coisa de empresário. Eu falei para não contratar. Só que é o que eu falo. O futebol, a gente critica os políticos, tem muito dirigente que é parente de político. Aquele teu time tinha Guerron, Marcinho, quem mais que tava? O Matos, que a torcida Matos, que a torcida adorava, né? Mas era time para cair mesmo, na tua opinião, ou dava para salvar de algum jeito? Não, claro que dava, né? Algumas coisas estranhas. Eu não posso falar por 4, 5 jogos, né? E nesses 4, 5 jogos, eu acho que se você analisar bem os jogos, não era para ter perdido. Não era para ter perdido. Depois eu até enfrentei o Atlético depois, com o São Paulo, foi 2-2 no Morumbi. O Madison, desculpa, Júlio, Madison, o foda, né? Lembra da... o Madison, você deve ter alguma história do Madison aí, pelo jeito. Eu não tenho porque eu durmo cedo, né? Não tem história. Você marca o treino para 9h30, o cara chega 9h25, isso é profissional? Tem que ser profissional. E Adilson, né, nessa tua relação com a cartolagem, né, você tem uma visão bem forte sobre eles e tanto tempo convivendo, já teve algum arranca-rabo com cartola? Alguém que te tirou do sério mesmo? Alguém que você perdeu a paciência? Não, porque eu sou muito franco, verdadeiro e não fico dando volta, entendeu? Sou bem objetivo. Agora, você às vezes é enganado. Veio o diretor aqui na minha casa, me prometeu esse, e não veio. E aí o que vai acontecer? Se não tiver qualidade, é difícil. Entendeu? Você vai até um limite. Você olha, alguns jogadores fazem sucesso. Vamos lá. Fazem sucesso aqui, daí vai lá pro Flamengo e aí? Não joga, pô. Tem que jogar. Você tem um momento da sua carreira, que você sempre fazer uma busca no YouTube aí, a gente vai ver você dando um carrinho numa placa de publicidade, né? Pelo Cruzeiro. Queria que você contasse a história daquele momento, como teve inspiração no Maradona, aquilo? Na realidade, Fernando, assim, o Maradona tinha dado um peixinho na eliminatória, né? E um gol lá da Argentina. E tava chovendo, ele deslizou e tal.
E daí eu com os jornalistas lá do dia a dia, né? Falei, pô, gostei daquela do Maradona, vou fazer. Ele falou, duvido. Eu falei, não, vou fazer. Aí nós fomos para o Pacaembu jogar contra o Corinthians. Ganhamos de 1-0. E o gol foi uma jogada muito bem trabalhada. O Cruzeiro tinha um baita time. E a escola Cruzeiro. E jogar bola, tocar bola. E rodamos a bola lá, sei lá, 10, 12, 15 passos, não me recordo aqui. E o Gilberto fez o gol. Daí eu não dei o peixinho e estava chovendo, e estava molhadinho. Eu não dei o peixinho porque eu joguei no Corinthians. Falei, a porra da Fiel vai me surrar, né? Então não vou dar. E daí teve o jogo na quarta-feira contra o Santo André, e o torcedor enchendo o saco, tava 1-0 pro Santo André, e os caras me xingando, fizemos um gol, e na troca que eu fiz, acho que eu coloquei o Thiago Ribeiro, não me recordo aqui, e o Thiago fez o gol. Falei, é agora. Eu peguei, aí vinha o Tita massagista, eu passei por baixo das pernas dele, e daí vi a placa e arrebentei a placa. Daí o Éder Aleixo, meu amigo, jogamos juntos, o Éder falou, Adilson, ele trabalhava na Dengue, falou, você vai ter que pagar a placa. Eu falei, que pagar a placa? Isso aí foi um marketing que você nunca mais apaga, meu amigo. Foi sem querer, e eu já tinha problema sério no joelho. Eu dei sorte de não ter ido bem na quina, né, do concreto, e senão teria arrebentado meu joelho de novo. E quando tua mulher viu essa cena na TV, o que ela falou? Adilson, que isso? Só isso? Pra que isso, né? Mas até o próprio presidente falou, Adilson, você está na história do clube. Pronto, tá bom. Não, mas eu não tinha essa intenção, né? Nunca foi. Eu não sou de ficar fazendo marketing, né? O negócio é trabalhar, cara. Ô, Adilson, e como que você compara, por exemplo, essa evolução, essa diferença, esse espaço que aconteceu entre o futebol brasileiro, sei lá, do ano 2000, quando você foi campeão mundial com o Corinthians, enfrentou o Real Madrid, empatou, depois ganhou do Vasco na final, para agora, o que aconteceu nesse espaço? Mas vamos lá, Fernando. Olha o Vasco, eu trabalhei no Vasco. Eu falei com o Ricardo Gomes, dá vontade de chorar. Porque quando eu enfrentei o Vasco, passando pelo túnel do Maracanã, tá? Elton, Carlos Germano, Jorginho, Gilberto, Gil Baiano, Mauro Galvão, Romário, Edmundo, Viola, Juninho. Meu, você tá de brincadeira, né? Massa, né? Timaço. Então, a diferença do Vasco quando a gente enfrentou como atleta e quando eu fui treinador, ela é gritante. Eu passei aí. Então, nada contra os meninos, mas a questão de qualidade. Eu estava dando entrevista Palmeiras e Grêmio, olha o Palmeiras que nós enfrentávamos. Roberto Carlos, Cafu, Marcos, Veloso, Antônio Carlos, Kleber, Flávio Conceição, Mancuso, Rivaldo, Miller, Edmundo, Edilson. Olha a diferença, Zinho. Olha a diferença do Palmeiras que foi lá para o Mundial. Eu estava no Palmeiras e Manchester, o Palmeiras era para ter vencido o Manchester. Se não fosse a falha do Marcos na saída de gol, o Palmeiras teve 4 ou 5 chances. Alex, Paulo Nunes, acho que o Asprilho, o Evair, eu estava no jogo, sentei atrás do Filipão. A diferença realmente... E esses caras hoje saem todos muito mais cedo, né, daqui. Ninguém fica aqui. Não... agora até o mercado dos Estados Unidos está puxando esses jogadores mais cedo. Sabe aonde? Ô, Fernando, desculpa te cortar, sabe aonde que eu aprendi isso? E não é comparando épocas, nada, não é isso. É questão da própria educação e da nossa cultura. Quando nós trabalhávamos com o seu N. Andrade, se não cumprisse, saía. Hoje, o cara é peladeiro, ele acha que ele joga mais do que ele joga, e ele não joga. Ele tem 5, 6 agentes, ele tem 5, 6 caras para mentir na internet. Né? Então o cara acredita que ele é bom. E aí você fica refém da mídia, refém do torcedor, refém do empresário. Então os valores mudaram. Nós somos do tempo, eu sou do tempo de obedecer a dona Cacilda, minha professora. Hoje os meninos querem surrar professor. Então, essa é a diferença. Então, está faltando um dirigente firme,
Eu peguei dirigindo. O Rodrigo Caetano é muito bom, o Eduardo Maluf, muito bom. Lá o Ricardo, o seu Minelli. Pô, pega o seu Minelli. Então, ir firme com um atleta, ó, meu filho, você vai obedecer aqui, cara. Por que o Robin fica aberto? Por que o Ribéry fica aberto? Por que o Alaba joga de lateral, de volante, e aqui o cara não joga nada, aí você põe... Eu lembro, o Bruno César eu coloquei de extremo, eu gosto de jogar no 4-3-3. Bruno, vai jogar aberto, cortando para dentro, já que você gosta de chutar no gol. Aí eu falei, você lembra do Bruno Conte? Nem sabe quem que é Bruno Conte. Eles ficam brincando na internet aí, não sabe nem nome de jogador. Aí eu falei, você vai entrar aqui, você vai... Aí ele fez o gol, o Edu olhou para mim, disse, pô... Eu falei... Aí reclamou com o empresário dele, o Andrés pegou e deu no meio dele. Falei, você vai fazer o que o treinador quer, cara. Então eles acham bonito o Robin, o Ribéry, o Cristiano Ronaldo, mas eles não fazem. Ô, Adilson, você acha que nesses tempos que a gente está vivendo futebol, é muito mais fácil ser jogador? Eles são muito mais mimados do que na tua época, antigamente? Tem tudo na mão? Eu acho que assim, tá muito mais fácil jogar bola hoje. Como é que você ia para a seleção antigamente? Né? Você pegar lá, Aldair, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Mauro Galvão. É difícil. Você tem que jogar igual o Falcão para você ir para a seleção, fora do eixo Rio-São Paulo. Senão você não vai. Hoje, a gente vê aí, tem cara que não... Né? O cara está na seleção. Então está muito mais fácil. E quem mima é o próprio clube. Deixa se virar. O que eu fico chateado é que reclamam de férias, aí você vê atleta jogando 30 jogos nas férias. Então, sabe, tem umas coisas que a gente reclama do excesso de jogos, aí dá 2 toques. Não aproveita com o treino. Reclama de excesso de jogos, põe jogos dos estaduais 20, 23, 21, 19, agora 15, o Mineiro que chegou a ter 13. Não tem que ter estadual. Não tem lugar nenhum, só no Brasil. Você é contra? Não sou contra. Eu quero que tenha 30 na A, 30 na B, 100 na C, 200 na D e mais 100 na E. Todo mundo trabalhando de fevereiro a dezembro. E a CBF ajudando, porque ela ganha horrores de dinheiro. 1 bilhão lá de patrocínio. Ela tem condições de ajudar. Tinha jogos do Campeonato Brasileiro que paga mais do que a Libertadores. Alguma coisa está errada, tem que brigar na Conmebol. Então é uma vergonha. Então, é assim, você fica triste, cara. É 100 anos para a gente ter água potável e saneamento. Cara. Isso aí é um país da vergonha, cara. E o futebol entra nessa vergonha. Então, aproveitando, Adilson, podemos relembrar tua passagem pelo Japão, né, tanto como jogador, como treinador. Quando você compara os dois países, assim, deu para trazer muito aprendizado, até sobre sociedade, né, a civilização deles, e também aproveitar se você passou algum apuro lá, né, cara, principalmente quando jogador, a primeira vez que você foi, teve alguma situação engraçada. Olha, a diferença ela é, assim, Deus, é gritante. É um povo, eu sou apaixonado, tenho um carinho, tenho um respeito. Eu sou respeitado pelo aquilo que nós fizemos, eu, Dunga, Esquilate, Alessandro, Valmir Luz, Filipão, a passagem pequena. Eu acho que a contribuição, principalmente do Dunga, a mentalidade que o Dunga tem, né? O profissionalismo que ele exerce, a mesma coisa minha. Então, assim, o pessoal adorou a gente. E o Júbilo nunca tinha ganho nada. Então, o Júbilo foi, sei lá, 5, 6 títulos com a gente, mais 2, 3 vice. Então, pessoal, eu vou lá, me convido, enfim, é uma experiência que eu tive uma aula de educação, né? Meus pais me deram, graças a Deus, né? Eu estudei ali fiz o Cefet, não terminei, mas só o fato de você entrar no Cefet, na escola técnica, já diz que você tem que ser um bom aluno. Então, eu prezo por isso também. Então, meus pais, o seu Leôncio e a dona Ida, me deram uma boa educação, mas lá eu tive uma aula, um aprendizado, foi muito importante para a minha família, para minha mulher, para minhas filhas, da gente ver um povo disciplinado, organizado, educado, respeitoso, de hierarquia,
de princípios e que dá vergonha, às vezes, de dizer que a gente é brasileiro, né? E nós estamos no céu, né? Em Curitiba a gente está no céu ainda, tá? Cidade é boa, bonita, gostosa, urbanizada, enfim. Mas, infelizmente, a nossa classe política ela deixa a desejar em todos os anos. Né? Mas do Japão, você teve problema com a língua? Tem alguma coisa engraçada assim que você passou lá, Dilson? Teve no primeiro treino já uma bola parada e daí o Atashi é eu, né? Eu abaixei a cabeça e o goleirão, tomamos gol. O Filipão, pode, você vai ter que aprender, você vai ter que encher o saco, você vai ter que comandar. Enfim, a gente decorou, aprendeu muitas coisas, né? Que a escrita é muito difícil, então é como geografia, história, decorar, né? Então, falava algumas coisas em inglês. Tinha o Nakayama que morou e trabalhou no Mogi Mirim, entendia, né, um pouco de português, um pouco de espanhol. O Dunga falava italiano com Esquilate, a gente aprendeu um pouco de italiano, principalmente a ser mais duro e gesticular e a xingar, né? Então, foi muito legal a experiência, assim, o povo foi adorável lá, cara. Eu tenho muito carinho, as lembranças são muito boas, e teve muita coisa, assim, evidente que tem engraçada, do dia a dia. Você andava com tradutor pela cidade lá? Não. Mas nós tínhamos o tradutor, né, o Chiro, um grande abraço ao Chiro, que nos ajudou, que ajudava também a família. Eu acho que a família que era o mais importante para levar, principalmente a Vanessa, que fazia as terapias dela. Então, foi legal. E a alimentação, foi fácil de se adaptar? Viu? Eu adoro peixe, né? Claro, evidente que eu gosto da minha costela aqui, minha carne com osso, meus tibone, enfim, cabrito, carré de carneiro, eu adoro carne. Mas a experiência foi maravilhosa. Então, saudável, eu adoro cozinhar também. Eu cheguei a morar sozinho lá 1 ano e 6 meses. Então, cozinhei bastante via Skype, né? Mulher ensinando aqui, ali. Então, foi muito legal. Ô, Adilson, já que você falou, me disseram que você é um churrasqueiro de mão cheia, né? E tem uma outra coisa, que você é o melhor organizador de pelada lá em Ribeira. Eu queria que você contasse como que são essas peladas lá. Você leva um monte de gente para bater bola lá. Conta aí um pouco dessa história. Não, churrasco eu gosto de cozinhar, é uma terapia muito legal. Você inventando, né? Você está sempre mexendo e fazendo algo que te dê prazer, né? Claro, com as devidas preocupações com alimentação saudável. Agora, as peladas eu tenho aqui eu tenho uma na quinta-feira que a gente joga com o Dr. João Batista ali na Colônia Muricy, tá cancelada. Tem a do Plínio ali também na segunda-feira, tem lá na segunda que é a do Jacó, que também o pessoal me chama, o Gralac, Sidney, Zaya. E essas que eu organizo lá às vezes no aniversário de Adrianópolis, no aniversário de Ribeira, eu convido os ex-boleiros aqui, a gente vai lá e faz um joguinho lá. E recentemente a gente enfrentou a seleção paulista. Miller, Pires, o pessoal da Ponte Preta, viu? Tava cheio de ex-jogador lá que foi muito gostoso. Então, deu 1-1. Então, é muito legal. Assim, eu faço mais para ajudar, o prefeito pede. Acho que o melhor deve ser a resenha lá, né? O melhor é depois. Né? Isso que eu ia falar, você vai para jogar ou vai para resenha? O melhor é sempre depois, né? A gente confraternizar. Eu acho que nessa época de pandemia a gente está vendo como é gostoso, né? Dar um abraço, a gente relembrar histórias, contar ali, ouvir o outro, né? A gente tá sentindo essa falta, né? Dos verdadeiros amigos, né? De você abraçar. Então, a intenção sempre foi essa. Eu sempre fui um cara extrovertido, brincalhão. Eu gosto de receber as pessoas, eu gosto de conversar, principalmente com os mais velhos. Eu tenho um respeito muito grande, eles têm muita história, têm muito valor.
Então eu dou muito valor eu vou lá na peladinha, lá o Sidney, 74 anos. O Zaya, 70 anos. Quando eu falo do seu Nilson, né? Então é isso que é gostoso na vida, né? Quem que são os seus melhores amigos do futebol? Com quem que você tem uma relação hoje? Liga, manda WhatsApp, sempre conversa. É o cara que você criou vínculo mesmo para a vida. O Luiz Carlos Goiano, que eu tenho um carinho muito grande, boiadeiro, o Edson, o Eider, que faleceu recentemente, aí teve problema lá no Pará, o Luiz Fernando, que a gente jogou no Cruzeiro, o Célio, fala. Então, eu tenho muito, o Charles do Bahia, né, que a gente jogou no Cruzeiro também, Paulão, zagueiro. Então, aí tem o grupo, os caras criam, mas eu tenho que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar. Então, e no futebol, as pessoas acham que a função do treinador, a gente chega às 7 e vai embora às 7. Tem muita coisinha para ver, tem muita coisa para fazer, tem muita reunião, tem muita observação, tem planejamento, tem ali o estudo, tem o adversário, tem lá o scout, tem o departamento médico, tem o diretor de futebol, tem lá os 40 minutos de coletiva. É uma série de coisas que você tem que dar atenção e você que tem que tomar a frente disso. Ser jogador é molezinha perto de ser. Muito mais fácil, Fernando. Muito, ó. Ser quadro zagueiro é uma teta. É uma teta. Matar a bola no peito e sair jogando. Ó, quem teve aqui em casa recente foi o Bugrão, cara. Eu fui homenageado aí numa confraria do futebol aí, que é o pessoal mais velho aí, o Domingos, o Sidney, o pessoal me chamou lá, enfim. E eu transferi o prêmio ao Bugrão. O Bugrão estava lá, eu falei, ó, esse prêmio quero compartilhar aqui com o meu amigo Bugrão, ele que me ensinou a cabecear, ele que me ensinou a virar, ele que me ensinou a bater na bola, ele que me ensinou a posicionar, porque eu vim de Adrianópolis com 18 anos, eu não tinha base, eu nunca tive base. E hoje isso é muito difícil. Então, você vir lá da Plumbo, do Rocha, que é lá um buraco de uma mina, uma vila com 500 moradores, com lá 2.000 pessoas, o cara vir fazer um treino ali na Baixada, treinar lá contra a Dete, Aguinaldo, Fião, enfim, e os caras ser aprovados já uma semana depois. Então é um negócio assim, você tem dom, tem talento, está no momento certo, na hora certa, graças ao seu Hamilton Noff, né, que viu e me deu essa oportunidade, graças ao meu padrinho que me trouxe, padrinho Elisa Velar Silva, porque é muito difícil. Hoje tem chupetinha, fraldinha, sub-8. Esse dia eu estava vendo o Barcelona sub-10, é bonito de ver, até o Barcelona sub-10 está organizado. Aí você vê esses peladeiros jogando aí, passa raiva. Ô, Adilson, eu tenho uma curiosidade. Você, quando não está treinando, você ficou entre 2015 e 2018 sem trabalhar. Como que é a vida do treinador fora de emprego? Como que é? É uma vida normal? Você passa o dia vendo jogo de futebol, cuidando, pagando conta? Claro que no seu caso você é privilegiado, né? Teve uma carreira super vitoriosa, fez o seu pé de meia, mas tem muita gente que não tem isso, né? E tem essa preocupação. Eu queria saber como que é a vida do treinador, assim, quando não está com emprego, não tem alguma coisa vislumbrando, questão até de sobrevivência, né? De dinheiro mesmo. Como que é isso? Primeiro, a gente é uma pessoa normal, né? Então, todos nós somos iguais. Evidente que a gente, em função da carreira, você tem algumas situações que te dá essa tranquilidade de você fazer. Vamos lá, eu vou para os Estados Unidos. Aí eu assisto o Florida Cup, eu acompanho lá o treino do Ajax, eu acompanho lá o treino do Schalke 04, porque eu não vou lá ver o Tite, eu já conheço. Não vou lá ver o trabalho enfim, né? Então eu vou ver alguma coisa nova. E vou nos jogos, aí eu vou na Argentina, eu volto com 2 mochilas de livro, eu vou ali no Chile, eu trago um livro, eu vou para Portugal, eu trago um livro.
né? Então, eu também viajo, eu também vou atrás de futebol, e passeio, e lazer, né, com a família. Aí você, às vezes, agradece convite desse, às vezes você não entra nesse, e você tem uma vida normal, né? Eu tenho outros afazeres também fora do futebol, né? Empresa, fazenda, administro outras coisas, né? Gerencio, cuido, pergunto, aprendo, vou atrás de alguma coisa que eu acho que é interessante e cuido da família, dou atenção para aquilo que é o meu carro-chefe, que é o futebol, para mim estar preparado, atualizado. Então, é vida normal. E Adilson, dessas viagens, estudos aí que você faz, né, se atualizando sempre, hoje quem que você tira como referência aí de treinador mundial, ou um cara que você viu um treino lá nos Estados Unidos ou na Europa, quem que te impactou mesmo, assim? A diferença é a intensidade que é dada no treino, que às vezes nós não damos, viu? Os 160 que estavam lá no curso da CBF, os Roger Machado, o Barbieri, o Thiago, para te dar aqui, o Rogério, vou te dar rapidinho. Não deve nada a nenhum trabalho que é apresentado lá. O Guardiola é um gênio. Claro, ele é um gênio. Eu considero um gênio. O Klopp tem grandes treinadores, mas nós também temos. Né? Não podemos esquecer do seu Rubens Minelli, do Zene Andrade, do Filipão, os trabalhos do Vanderlei, enfim, olha o trabalho que o Cuca fez recente. Então, a gente não pode esquecer isso. Agora, material humano, intensidade, mentalidade, dirigente, imprensa, cobrar, enxergar o jogo em si. Né? Você olha um jogo Palmeiras e Grêmio, até a expulsão do Luan, o Palmeiras foi melhor. Então você tem que saber analisar um jogo. Né? Aí você olha o segundo jogo, opa, o Tassiano entrou para marcar a subida do Vinho, opa, neutralizou, bloqueou, não deixou, jogou melhor os primeiros 10 minutos, vamos enxergar o jogo, agora não falar bobagem. É muita bobagem que a gente escuta, infelizmente. Ô, Adilson, e tem a questão da realidade também, né? Porque falando da Europa, é outra realidade. Se botar um técnico europeu para trabalhar aqui, não quer dizer que 100% das vezes ele vai ter sucesso. O Jorge Jesus chegou num Flamengo que é o time que tem mais poder financeiro no Brasil, fez um puta trabalho, né? Mas não é sempre. O Abel Ferreira chegou agora, também fez. Mas não quer dizer que os caras vão vir aqui e sempre vão fazer. Tá cheio de gente que vem aqui e não faz. Né? Ô, Fernando, só assim, vamos lá. O Jorge Jesus tem 70 anos. Ele fez grandes trabalhos já. O cara é um treinador como o Gesualdo. Você acha que o Gesualdo é ruim? Ele é muito bom. O auxiliar dele estava lá no curso com a gente. Você troca, você vê, enxerga. Né? Então, vamos lá analisar o Jorge Jesus, que é um case que a gente também, eu tenho o material guardado. Você tem que ser trabalhado aquilo. Ele teve os dias necessários de descanso dos atletas antes dele chegar. Ele teve a chegada de 5 atletas que vieram da Europa, que facilita o trabalho e entendimento daquilo que ele quer. Os 5 que vieram, o nível é alto. Né? Aí ele saiu da Copa do Brasil e ele teve 2 competições. Né? Ele sofreu lá para ganhar do Emelec, o 2-2. Quase não passou, né? Entendeu? Então, ali no jogo do Botafogo, que estava arrumado, quase que mandaram ele embora. Então, aí, marcação alta, pressão pós-perda, recomposição, dinâmica, velocidade, não deu folga, não trocou, fez as modificações que tinha que fazer, foi pontual e apresentou um futebol bonito, gostoso. Aí tem lá 70 mil todo jogo te ajudando. Aquilo ali faz uma diferença enorme, aqueles 80 mil flamenguistas. Aquilo ali é um negócio de arrepiar. É gostoso. Quem joga futebol, eu queria jogar contra o Flamengo todo dia. Queria jogar contra o Boca todo dia. Não jogar aqui, lá com meus amigos em Cianorte. Entendeu? Então, eu queria jogar contra o Boca, contra o River. E nessa... Então essa é a diferença. A gente tem que entender. Claro, que às vezes a gente se enforca. Questão de trabalho,
aí de morosidade, o vício do jogador, e o jogador derruba o treinador. Né? Aí vem o outro, né? Então, assim, nós temos que parar de achar que tudo do outro é melhor. O Brasil tem um potencial enorme. Olha as riquezas que nós temos. Agora, com esses políticos que nós temos, é difícil. Ô, Adilson, nessa questão aí de realidade, de treinador não ter sequência, perde 2 jogos, 3 jogos, é mandado embora, uma curiosidade também, você recebe ainda salário de clubes que você foi mandado embora? Você tem muita coisa, ação na justiça, de coisa que você não recebeu? Como que é essa situação para você? Porque tem muita gente que a gente escuta aí, né? Treinador foi demitido do time X, mas está recebendo do Y, do Z, né? Durante a mesma temporada. Essa não é a justiça do Toffoli, né? Não é a justiça do STF, né? Eles demoram, não pagam, anos. Então, tem vários clubes. Infelizmente, está assim. Essa é a justiça lenta, né? Que solta bandido, mas que não resolve os pepinos que tem que ser resolvido. Isso é o Brasil, cara. O Brasil é o que Charles de Gaulle falava. Isso aqui é uma piada, né, cara? Isso é uma brincadeira. Tem hora que dá vontade de dar uma surra. Né? Aquela voadora tinha que dar numa turma. Tinha que marcar contra aqueles 11. Aqueles 11, você sabe, de 1 ao ponto esquerda. Esse que tinha que marcar aquela voadora. E Adilson, no Brasil até o VAR virou confusão, né? Você vê que é um negócio que chega para ajudar, uma tecnologia que, às vezes, para assistir um jogo internacional até funciona bem, né? Os caras estão conseguindo. E aqui no Brasil a arbitragem não está dando conta. Como que você vê o VAR agora? E fica puto também? Como que é? Eu via o VAR, eu gosto de jogar tênis. Esqueceram de te passar, Fernando, que eu adoro jogar tênis e eu jogava contra o Fernando Prestes, que é o Prestão. Esse cara parecia o Federer, cara. Eu nunca fiz um ponto, é 6-0, 6-0, 6-0, só pneu. Mas é ruim então, hein? Não é ruim. O cara ganhava do Guga. Ô, louco, Então, assim, o cara ganhava do Guga até os 18, 19 anos, e o cara parece o Federer. Então, assim, o que eu penso? Eu estou aprendendo, eu estou crescendo. Não adianta eu jogar com um cara ruim, eu não vou crescer. Então, em relação ao VAR, a gente via como justiça, para não ter os Fluminense da vida, da terceira, vir para a segunda e para a primeira. Para o Inter, em 2005, não ser garfiado. Eu estava num jogo Figueirense e Juventude, esse árbitro aí que parou, ele foi lá para fazer o serviço e não conseguiu, o Edmundo não deixou. E nós fizemos um baita jogo. Então, assim, o VAR veio para isso. Aí continua, não viu no jogo do Inter. Tem um critério para o jogo do Flamengo, tem um critério para o jogo do Corinthians. Viu? Se a gente for falar de decisões roubadas aqui, 74, o Cruzeiro teve um lance de cruzamento, gol contra o Vasco anularam. É piada, cara. Então, a gente viu, cansou de ver. Quem trabalha fora do eixo Rio-São Paulo sabe. Sofre. Flamengo e Grêmio. O Andrade tirou a bola com a mão em 82. Dentro do gol. Cadê o VAR? Não ia ver. Tá cheio de... Quem está comandando o VAR são pessoas que às vezes têm interesse. Aí, esses ministros aí, cara, diz que tem interesse. Interesse nosso e nós passando raiva aí, ó. Ô, Adilson, para a gente fechar esse nosso papo aqui no 2-1, me falaram que tem uma história engraçada aí de uma operação que você fez no joelho, né? Você até citou aí que teve um monte de operações no joelho aí. Teu joelhão tá aguentando, não? Não, foi um lance, você vê que a gente é meio corajoso e guerreiro. Eu tive um lance no Júbilo e Avispa, acho, Yokohama, não me recordo o nome do time. Foi um nigeriano que pulou com os 2 pés no meu joelho e veio para trás. Eu tive o ligamento cruzado posterior. O cruzado posterior é 9 meses, o anterior 6 meses. Eu com 7 meses e 11 dias eu joguei. Então, quando você tem uma lesão grave, sabe, você tem um pouquinho de dificuldade. Então, a C5, C6, com 56 dias, a hérnia de disco, eu joguei contra o Ajax. Que é muito difícil. Então, eu joguei o segundo tempo inteirinho com o joelho estourado. Tem
tem que ser guerreiro. Então, hoje ele me incomoda para jogar tênis, para jogar futebol. Outro dia ele está inchado, dói, toma um remédio. Mas ainda, hoje eu sou ponta esquerda, eu sou fã do Joãozinho, do Cruzeiro, então eu sou ponta esquerda, estilo Joãozinho. Eu driblo meus lateral lá, o Juca, o Gelson, o Marucelli da vida. Então, os velhinhos lá, eu deito neles. E os caras têm coragem de chegar junto em você ou não? Eles tomam meia-lua, caneta. Júlio, agora ele é ponta esquerda, agora é só habilidade, entendeu? Agora... Mas os zagueiros não dão porrada em você. Vocês já viram o Joãozinho jogar bola? Vocês viram o Joãozinho bailarino do Cruzeiro jogar bola? Entra no YouTube e põe Joãozinho bailarino do Cruzeiro. Vocês vão ficar loucos. Adilson, eu queria agradecer você aí pelo papo. Vamos repetir aí, deve ter muita história ainda, no futuro a gente faz mais uma conversa, mas queria agradecer aí e desejar boa sorte aí para você na sequência da carreira. Logo, logo a gente vai ver você treinando, sendo xingado aí pelo torcedor, fazendo bons trabalhos, mas tudo de bom para você, Adilson. Eu que agradeço, Fernando, Júlio, obrigado aí pelo convite, espero que tenha contribuído. Aí, desculpa algumas colocações aí que às vezes não agrada A, B ou C, mas é dentro da minha maneira de ver o mundo e sempre aprendi com o seu Leôncio aí ser sincero, verdadeiro, honesto, justo, né, coerente com as minhas coisas. Então, a gente quer um Brasil melhor, quer um povo melhor, quer pessoas falando a verdade, né? Se tem isso, o que é isso, o que é bom para aquilo, os profissionais também, os atletas precisam melhorar, o dirigente precisa melhorar, o cara da captação precisa melhorar, o atleta precisa melhorar, o jornalista precisa melhorar, o torcedor precisa melhorar, precisa entender. Agora, é fácil, né? Não dão educação, eu sinto uma falta. O Brasil tinha que investir mais em educação. Nós teríamos um país melhor. Só isso. Um abraço. Valeu, Adilson. Valeu, Adilson. Abração.